Mas isto contradiz a teoria em vigor na época, a do éter. Considera-se então que a luz, que é uma onda, necessita de um meio para se propagar. Como as ondulações na superfície da água. Ninguém havia conseguido detectar esse meio impalpável e onipresente, mas os físicos já lhe deram um nome científico, éter luminífero. Nesta hipótese, somente um observador imóvel em relação ao éter poderia medir a velocidade real da luz, que é a mesma em todas as direções. Ao contrário, um observador em movimento através do éter mediria uma velocidade maior numa direção e menor na outra. A partir daí, ele poderia deduzir a sua própria velocidade sem olhar para o exterior, violando assim o princípio da relatividade. A partir de 1885, Michelson e Morley tentaram medir este efeito, utilizando o movimento da Terra. Apesar de uma precisão cada vez maior nas medições, a experiência fracassou. A velocidade da luz observada a partir da Terra continua a mesma em todas as direções. No entanto, a Terra não é imóvel. Os cientistas da época arrancam os cabelos ou preferem ignorar esses estranhos resultados. Einstein, pelo contrário, decide aceitar os fatos experimentais e arcar com todas as consequências. O que acontece quando dois observadores, um fixo e outro em movimento, tentam medir a velocidade da luz? Parece que aquele que avança em direção à fonte luminosa vê a luz percorrer mais distância no mesmo intervalo de tempo. No entanto, a experiência de Michelson demonstrou que a velocidade da luz era constante para todos os observadores. Se as velocidades são idênticas, ao passo que as distâncias percorridas pela luz são diferentes, só resta uma hipótese. O tempo passa mais depressa para aquele que avança. Ao contrário do senso comum, o tempo não passa da mesma forma para todos os observadores. Einstein desenvolve sua teoria da relatividade num artigo célebre publicado em 1905. Alguns meses depois, ele tira dos seus trabalhos uma conclusão assombrosa. Ele demonstra que massa e energia são manifestações diferentes de uma mesma coisa. É o que expressa a célebre fórmula E é igual a mc ao quadrado. Cada massa, por menor que seja, contém uma enorme reserva de energia que pode se expressar, principalmente sob forma de luz. A ideia da relatividade conseguiu a proeza de reconciliar os dois ramos da física, mas derruba conceitos tão familiares que passa diretamente do campo da ciência para o das ideias. Einstein tem consciência disto. A legitimidade da teoria da relatividade não está limitada a um só campo da física. Ela forma um quadro mais geral, que abrange todos os fenômenos da natureza. Os progressistas aplaudem enquanto os conservadores protestam. Querem derrubar as teorias mais comprovadas em favor de fantásticos devaneios sobre o universo. Mas sejam quais forem as polêmicas, será difícil negar a pertinência dos trabalhos de Einstein. Aos poucos, sua reputação cresce nos círculos científicos do mundo inteiro. Em 1909, ele ocupa enfim uma cadeira de professor, primeiro em Berna, depois em Praga e finalmente em Zurique. Em Berlim, Max Planck, o grande físico alemão, adere às novas ideias. Se, como eu espero, a teoria de Einstein for confirmada, ele será considerado o Copérnico do século XX. Em 1913, Einstein está com 34 anos e o Instituto Kaiser Wilhelm estende um verdadeiro tapete vermelho para trazê-lo de volta para a Alemanha. Dinheiro, honrarias, liberdade de pesquisa, nada é bom demais para este novo Copérnico. Einstein hesita. Ele teme as instituições prussianas, das quais ele fugira em outros tempos. Mas Berlim é um dos centros mais ativos do pensamento científico contemporâneo. Ele precisa deste incentivo e aceita. Em 1914, estoura a guerra e a Alemanha se mobiliza em todas as frentes. Os cientistas e os intelectuais são forçados a contribuir para demonstrar a superioridade da cultura de seu país.
Einstein, que manteve sua nacionalidade suíça adquirida em Zurique, mantém-se afastado das demonstrações patrióticas e se insurge contra as paixões nacionalistas. Extremamente hostil ao militarismo alemão, ele dá as costas ao esforço de guerra do qual participam seus colegas físicos e prossegue nas suas reflexões sobre a relatividade. Queria generalizar sua teoria para que ela se aplicasse à força de gravitação. Existe na concepção newtoniana da gravitação alguma coisa que o preocupa? Para deslocar um objeto pesado, é preciso utilizar mais força do que para deslocar um objeto leve. Se a gravidade fosse uma força comum, como um simples pontapé, ela transmitiria uma grande velocidade a um objeto leve, como uma bola, e uma velocidade menor a um objeto mais pesado, como uma bigorna. Ora, desde Galileu sabe-se que no vácuo todos os objetos caem a uma mesma velocidade. A gravidade, portanto, é uma força estranha que varia de acordo com o objeto ao qual ela se aplica. Ela age menos sobre um objeto leve e mais sobre um objeto pesado, de maneira a proporcionar a mesma velocidade para ambos. Para resolver este aparente paradoxo, Einstein entende que terá de transformar a concepção tradicional do espaço. Mas quanto mais ele avança, mais a tradução matemática de suas ideias se torna complexa. Em toda a minha vida nunca estive tão atormentado. Comparado a este problema, a relatividade restrita era um brinquedo de criança. Uma vez mais, é Marcel Grossmann, seu velho amigo, que irá ajudá-lo. Ele o orienta na direção das geometrias não euclidianas que descrevem espaços curvos como a superfície de uma esfera. O artigo sobre relatividade geral, publicado em 1915, é um novo transtorno. Depois do tempo, chegou a vez da noção do espaço sofrer uma revisão radical. A gravidade não é mais a força misteriosa imaginada por Newton, mas sim o resultado de uma curvatura do espaço. E esta curvatura é provocada pela matéria. Quanto mais a massa de um objeto, de um planeta, por exemplo, for grande, mais irá curvar o espaço em volta dele. Os planetas não giram em torno do Sol porque são atraídos por ele, mas sim porque seguem uma trajetória retilínea num espaço curvado pela massa do Sol. Einstein termina o seu artigo com uma conclusão. Na sua região do céu, o Sol deveria inflectir a trajetória dos raios luminosos provenientes das estrelas. Estas, ao se aproximarem do Sol, deveriam parecer ligeiramente deslocadas em relação à sua posição habitual. Este fenômeno poderá ser observado quando de um eclipse total. A Guerra Mundial impediu que acontecesse a primeira observação, mas uma expedição ao Golfo da Guiné, comandada por Arthur Eddington, conseguiu fotografar o eclipse do Sol em 1919, confirmando triunfalmente a conclusão de Einstein.